E continuamos com a nossa programação normal aqui pelo YouTube. Continuamos falando e repercutindo a questão da investigação do senador Jacques Wagner por meio da Polícia Federal na 9ª fase da Operação Compliance Zero. Quero lembrar ainda um detalhe, que o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, havia afirmado a parlamentares, isso lá em maio, tá? Que o Palácio do Planalto foi traído na votação que rejeitou a indicação de Jorge Messias ao STF. Segundo o senador, a contagem do governo apontava pelo menos 41 votos favoráveis, mas o resultado final foi de 42 votos contrários e 34 favoráveis. Wagner classificou esse episódio como uma violência institucional e disse que a votação secreta no Senado é um convite à traição. Sem citar nomes, ele afirmou que parte da resistência veio de senadores insatisfeitos com o fato de o presidente Lula não ter escolhido Pacheco, o senador que era inclusive o nome escolhido pelo presidente da casa. A derrota representou um revés histórico para o governo, já que foi a primeira vez em mais de 130 anos que o Senado rejeitou a indicação de um presidente da República para o Supremo Tribunal Federal. A decisão expôs as dificuldades de articulação política do Planalto com o Congresso e o acirramento das disputas entre governo e Senado. E eu me lembro muito bem, já quero falar isso aqui com o Felipe, no dia da votação do nome do Jorge Messias no Senado, acho que foi o Igor Gadelha, colunista aqui do Metrópolis, pegou o Jacques Wagner, fez uma imagem, um videozinho curto do Jacques Wagner e perguntou a ele se ele estava tranquilo. E ele disse, estou muito tranquilo, já está decidido, já foi articulado, já temos os votos. E aí é onde a casa caiu, ele não tinha os votos, não tinha essa articulação. Era um momento muito complicado no Congresso Nacional, um momento de disputa política entre o presidente Lula, pautas de interesse do governo e Davi Alcolumbre. Incrivelmente, isso continua acontecendo. Antes de eu passar a bola para o Felipe, eu vou chamar essa sonora para a gente poder assistir o que ele disse. Dizem que você só consegue enxergar melhor o momento quando o momento fica um pouco mais distante. Nós ainda estamos muito no calor do sofrimento meu, do presidente Lula e principalmente Jorge Messias, que é um ser humano maravilhoso, uma pessoa super qualificada e que seguramente não merecia sofrer o ódio de quem está fazendo de uma sabatina um julgamento do presidente da República recaindo sobre Jorge Messias. Eu sempre digo que voto secreto é um voto complicado para vocês ter a conta. Na minha conta, eu nunca tinha feito nenhuma conta com os nossos assessores menor do que 41, 42 votos, ou seja, com a aprovação dele. E, infelizmente, muita gente sorrateiramente trabalhou por debaixo do pano, a gente não se deu conta, não percebeu, e debaixo do pano as pessoas fizeram, na minha opinião, uma triste tarde daquela quarta-feira. Que quando tiver mais à distância eles vão saber, porque o texto constitucional, depois que a prerrogativa do presidente é exercida escolhendo o nome, cabe ao Senado saber se a pessoa tem saber, ou melhor, reputação ilibada e saber. Ora, a sabatina é para isso. Ilibada tá mais, porque ele ficou na chuva mais de 4 meses, não tem uma acusação contra ele. E ele demonstrou sobejamente o seu saber. Infelizmente, as pessoas não estavam a fim de saber se ele estava preparado ou não. Estavam a fim de dar uma cacetada no presidente e usaram o Jorge Messias. Tentaram jogar em cima de mim. Trabalhei o tempo todo, Jorge Messias trabalhou comigo 4 anos, por isso que, inclusive, muitos lá ficaram com raiva de mim, porque havia uma torcida por Rodrigo Pacheco, e as pessoas acham que eu mando na cabeça do presidente Lula. Eu não mando na cabeça do presidente Lula. Ele escolheu o Jorge Messias e eu fui trabalhar pela sua aprovação. Na minha opinião, foi uma coisa sinceramente mesquinha daqueles que usaram, repito, uma sabatina para fazer uma disputa política indevida. Eu acho que muita gente ainda vai se arrepender. Aí, só para falar de mais uma coisa. Repare, minha função de líder do governo é conversar com todo mundo. Eu converso com o presidente do Senado, converso com o Flávio Bolsonaro, converso com a Tereza Cristina. Se eu não conversar com todo mundo, eu não consigo aprovar a matéria, porque nós não temos maioria. Infelizmente, minha relação ficou muito estremecida com o presidente do Senado, por conta que ele queria o Rodrigo Pacheco e, como eu sou líder do governo, ele acha que eu tinha que arrancar isso do presidente. E, repito, não mando na cabeça do presidente, essa foi uma escolha como tem que ser, pessoal, e eu só fiz respeitar que é minha obrigação.
Muito bem, ele diz que não pode escolher, que ele não manda no presidente Lula. Agora, um ponto me chamou a atenção nessa fala dele, de que ele não aceita que essa questão da sabatina tenha sido tratado como um episódio político, de acirramento político, de disputa política. Não há, Felipe, nada dentro do Congresso Nacional hoje que não seja uma disputa política. Do ano passado para cá, não tem uma votação, uma pauta. Claro, antes também, mas do ano passado para cá, isso está muito nítido. Não há uma votação, uma pauta, uma discussão que não seja politizada, que não tenha um acirramento político e que não tenha um viés eleitoreiro. Então, é meio ingênuo, né, do senador falar que é feio usar a sabatina do Jorge Messias para politizar a pauta. A direita ia usar e usou, se aproveitou disso, se aproveitou que precisava aprovar o PL da dosimetria e acabou usando isso contra o presidente Lula, mostrando que quem tinha o poder e o poder de fala naquele momento era a oposição dentro do Senado, né? São momentos como esse, Felipe, infelizmente, mas é assim que funciona. Para o lado do governo também é assim que funciona. São momentos como esse que oposição ou base governista conseguem voz, né? São pautas como essa que são ganhas ou perdidas e que essas pessoas, essas lideranças conseguem voz. É só assim que se mostra poder. Então é um pouco ingênuo do senador falar isso pra gente, né? Ele é uma raposa velha na política, sabe muito bem que tudo funciona assim. O que chama atenção para mim nessa declaração do Jacques Wagner, né, é que todo mundo é culpado menos ele, né? Ele agiu de forma correta, mas todo mundo, né, agiu na surdina e todo mundo tem uma certa responsabilidade, menos o líder do governo, Jacques Wagner. Então, quando ele fala, por exemplo, que todas as contas que ele fez, né, chegou no número 41, 42, né, e dava uma vitória apertada para o Messias, né, isso, na minha opinião, é uma incompetência, né? Ou seja, qualquer senador que largasse, né, esse número já perderia o Messias. Então não se faz política dessa forma. Se faz com articulação, com negociação, né? Ele fala também que o Senado Federal, em geral, estava incomodado, né, com a indicação do Lula não ter sido o Rodrigo Pacheco, né? E ele não mandava na cabeça do presidente Lula, mas ele poderia muito bem, né, ser muito claro com o presidente Lula sobre o problema da indicação do Messias naquele momento. E não, pelo contrário, ele pediu para todo mundo, ele confirmou com o Lula que o Messias teria os votos necessários para ser indicado pelo Senado Federal como ministro do Supremo Tribunal Federal. E não teve, né? Foi uma vitória realmente vergonhosa, né? Ele coloca a culpa no Alcolumbre, coloca a culpa nos senadores que atuaram na surdina, né? Segundo ele, para evitar a vitória do governo em relação à indicação do Messias, né? E então, ou seja, mostra uma certa, na minha opinião, incompetência, né? E é muito feio, né, colocar a culpa no mundo, né? E ele, que era o líder do governo naquela ocasião, não teve nenhum tipo de responsabilidade. Então, na minha opinião, isso mostra que ele foi líder de governo muito fraco em relação a esse assunto, né? E aí vem a pergunta, Neira, por que será, né, que aí mais do que isso, ele fala que foi um recado do Senado para dar uma cacetada no Lula, né? Ou seja, ele, como líder do governo, deveria proteger o presidente Lula, deveria antever, faz parte da política ser antever, né, determinados movimentos na casa. E, pelo visto, pelo Jacques Wagner, que é uma raposa política, né, está na política há mais de 40 anos, né, 4 décadas de atuação política, não enxergou essa movimentação, essa mobilização da oposição no Senado Federal. Ou seja, Neira, o Jacques Wagner deveria, sim, né, sair dessa articulação política. E agora, mais do que nunca, né, com esse escândalo, né, envolvendo o nome dele na relação com o Banco Master, ele deveria proteger o presidente Lula nesse momento e deveria antecipar a saída dele da liderança do governo. Senão, ele vai levar o Lula e o Palácio do Planalto para o centro do escândalo do Banco Master. E não é isso que o presidente Lula quer nesse processo de reeleição. Falando sobre isso, sobre sair do cargo, deixar o presidente Lula à vontade para tomar conta desse cargo no Senado, tem uma matéria aqui do Gadelha, do Igor Gadelha, na coluna que ele soltou, que o título é bem interessante, que foi mais ou menos o que eu soltei aqui no começo do contexto. Jacques Wagner tenta ajustar a narrativa para deixar a liderança do governo. É aquela velha história.
ele vai deixar a liderança do governo? Qual é a desculpa, né? Qual vai ser a narrativa que ele vai ajustar para sair de forma honrosa deste cargo? Porque não dá para sair da liderança do governo unicamente por conta de uma relação com Daniel Vorcaro, com o Grupo Master, ou quem quer que seja que fosse sócio do Vorcaro. E aí agora, de acordo com aliados do Wagner, o objetivo é ajustar o discurso para que a eventual saída do senador não seja vinculada, como eu disse, ao caso Master. Em outras palavras, Wagner não quer que a sua saída da liderança do governo seja vista como um pré-julgamento por ter sido alvo da PF em um inquérito no qual ele sequer é réu, que é aquilo que ele sempre bate na tecla. Não sou réu, sou só investigado. Mas é isso, é o momento dele entender, e da equipe entender, e do presidente Lula entender qual é a narrativa que vai ser criada, Felipe, para que ele saia sem apenas a justificativa de que está deixando o caso por ser um investigado envolvido no caso Master. Acho difícil, né? Acho difícil ele conseguir uma saída honrosa da forma que ele quer, né? Sem vincular a saída dele desse escândalo do Banco Master que a gente pegou nele, né? É quase impossível isso acontecer. Por isso que eu acho que é importante ele antever, né? Se antecipar em relação a esse assunto e pedir para sair, né? Pedir para sair. Eu acho que é justo e é mais digno, ao invés de criar narrativa, falar a verdade. Para eu sair da liderança do governo, eu preciso de tempo para me dedicar à minha defesa e vou comprovar que eu sou correto, eu sou honesto, tudo não se passou, na minha opinião, de ações da Polícia Federal. Então, na minha opinião, tem que ser correto, tem que ser honesto, tem que ser direto em relação a esse assunto, né? Não cabe encontrar narrativas, porque a população não é boba também. A população sabe enxergar exatamente qual foi o motivo dele sair da liderança do governo, né? E, na minha opinião, o motivo é exatamente não contaminar o Lula no processo eleitoral. Está muito parelho nele. As eleições no Brasil de 2026 vão ser tão parelhas quanto foram em 2022. Então, um escândalo dessa magnitude, mesmo não envolvendo o nome do presidente Lula de forma direta, né, pode mudar o jogo eleitoral, né? A sorte do governo é que o Banco Master também pegou o bolsonarismo, né? Pegou o Ciro Nogueira, né, no começo, né? Pegou o Flávio Bolsonaro na divulgação dos áudios com o Daniel Vorcaro, e agora pegou o líder do governo, uma pessoa próxima do presidente Lula, né? Então, ou o presidente Lula e o Jacques Wagner entendem que é um momento importante de sair para evitar a contaminação desse escândalo, né? Ou vai ficar muito mal para o governo, porque a eleição vai ser decidida em percentual baixo, né? 0,1, 0,2, 1%, né? Então o Jacques Wagner, ao invés de tentar ajustar a narrativa e criar narrativa para evitar que a população entenda que não é um pré-julgamento em relação à culpabilidade dele no Banco Master, né? É melhor ser direto, ser correto com a população e ser correto com o presidente Lula, porque ninguém vai cair em outra justificativa. Ele vai sair da liderança do governo para não macular a imagem do Lula e não levar o Lula para o centro do escândalo do Banco Master. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, para mim, na minha opinião, se eu fosse estrategista político do Jacques Wagner, eu falei, Jacques Wagner, fala a verdade. Fala que vai sair do cargo para se defender, vai sair do cargo para melhorar e para gastar o tempo da liderança do governo para o assunto mais importante para você nesse momento, que é o quê? Que é cuidar da sua defesa, evitar que esse inquérito vire denúncia e denúncia vira uma condenação em relação à sua pessoa. Então, seja direto e seja correto em relação a esse assunto. Porque criar narrativa, criar outra justificativa para sair do cargo, ninguém vai aceitar e ninguém vai achar que é o correto e que é verdadeiro, Neila. Muito bem, a explicação do Felipe já está pronta. Inclusive, se a equipe do Jacques Wagner quiser ligar para ele para contratar os serviços, já pode ligar, que a narrativa está pronta, a nota já está escrita, está tudo certo, tudo organizado, né, Felipe? Agora, Neila, engraçado, eu estava lembrando aqui, antes desse caso todo do Messias, né? Eu lembro que o Jacques Wagner foi perguntado, acho que foi até um repórter nosso, né? Que ele estava achando dessa situação, da incerteza. Ele falou uma frase famosa, falou assim, é melhor... qual foi que ele falou? É melhor um fim trágico do que um trágico sem fim, né? Então, eu acho que essa questão também na minha opinião, cai como luva, né, no caso do Jacques Wagner agora, né? Melhor acabar isso de uma vez, né? Sair fora da liderança do governo, sair dos holofotes, cuidar da defesa, do que ficar toda hora sendo questionado sobre o mesmo assunto. Muito bem, eu continuo falando sobre isso.